Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. No que eu iniciei na aula passada, mas vocês fiquem à vontade. Vocês querem fazer alguma pergunta? De repente, que ficou lá na memória, no finalzinho da aula, alguma coisa, ou se assistiram de novo, porque eu acredito também que o aluno faz isso, vem na aula e assiste a aula gravada de novo, no meio da semana, né? Alguém fez isso? Não? Mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Vocês vão perceber, vamos fazer essa experiência? Tentem fazer essa experiência, né? Vocês vão estar hoje aqui na aula, olhando para mim, o olhinho aberto, eu acredito então que não está dormindo nem cochilando. Mas vocês vão perceber que assistindo a aula novamente, essa aula aqui que vocês estão presentes, vocês vão perceber que alguma coisa fala, nossa, eu estava lá e não prestei atenção nisso, não é que não prestou atenção porque estava distraído, né? É porque a mente cansada, né? Sentou aí, deu uma relaxada, a informação às vezes vem meio atropelada e não dá tempo de absorver e refletir. Então vocês vão perceber, poxa, eu estava presente, estava prestando atenção, mas isso aqui me escapou. Então a aula gravada, ela dá o recurso para que a gente assista novamente. E aí tem essa opção, né? Calma aí, deixa eu ver aqui, o André falou de tal versículo e tal, deixa eu dar pausa. Então aqui você não consegue me pausar, né? Quer dizer, consegue se pedir, deixa eu falar, deixa eu perguntar, e consegue. Mas aqui você tem esse recurso, ir lá procurar com mais calma. Então façam isso também, que a aula gravada é outro recurso que a gente tem para que a gente possa absorver mais ainda o conteúdo do curso. Tá bom, queridas? Então vamos lá. Nós falamos sobre Mateus capítulo 16. Vocês lembram ou não? Fizemos essa leitura? Falamos de Mateus, falamos de Gênesis. Isso, capítulo 16 de Mateus, não foi? Eu dei a introdução desse texto aí, né? Onde Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou. Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então eu introduzi isso, não foi? Então que ótimo. Então vamos lá, falei da natureza de Cristo, né? Cristo sendo essa figura histórica, ou seja, é um ser humano que é até reconhecido na história, que não é um personagem, né? Não é uma mitologia, como é, por exemplo, dos gregos, né? Que houve lá tantos deuses e tal. Não, Jesus de fato, ele é reconhecido mundialmente, independente dos religiosos ou não, que ele existiu como figura histórica lá há 2000 anos na Palestina e tudo mais, né? Ou seja, isso mostra a humanidade de Jesus. Jesus, um ser humano que habitou entre nós, né? E aí eu acredito, eu vou falando aqui que eu não me lembro exatamente onde eu parei, tá? Porque para nós cristãos é tão essencial entender que o Cristo é de fato. Fiz essa pergunta também? Dei a resposta? Dei? Falou muito, sobre a questão da gente perder essa coisa do Cristo sempre, né? Exato. Jesus como referência para as nossas vidas, o Jesus como centro dos nossos cultos, das nossas reuniões. Porque a Bíblia, ela tem ensinamentos sobre vários aspectos da vida. Aliás, todos os aspectos importantes da vida, a Bíblia, ela nos traz orientações, conselhos, ensinamentos, né? Porque a Bíblia, de fato, é para nos orientar como nós devemos viver, porque nós perdemos a noção de como vivemos como ser humano. Isso para mim é muito claro. E quanto mais eu observo a humanidade, quanto mais a gente vê, né, essa sociedade sem Deus, quanto mais a gente vê a religião, inclusive, né, até que se denomina de Deus, aliás, toda religião ela diz que é de Deus, né? Mas quanto mais a gente percebe até essa instituição religiosa, né, que arroga para si a ser a representante de Deus, e a gente vê tantas distorções, isso para nós é muito evidente que a gente perdeu de fato a noção de como Deus quer que a gente viva. E a Bíblia é de fato esse parâmetro, né? Essa fonte de orientação para que nos dê os parâmetros. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender
né? Por alguns motivos, não por incapacidade intelectual, não porque é inacessível os ensinos da Bíblia, mas é porque nós não atentamos como nós deveríamos atentar para o fato de dedicar a nossa vida ao conhecimento bíblico. Glória a Deus que isso está se dando aqui. Isso aqui não é suficiente, isso aqui não é tudo, amadas, né? Um curso de teologia, um culto, uma palestra que a gente vai, isso não é o suficiente. A Bíblia, ela deve ser nosso alimento diário. Então, assim, infelizmente, alguns cristãos, eles não entendem a importância e o valor do chamado devocional, ou seja, aquela reflexão diária a respeito da Bíblia, né? O que Jesus disse quando foi tentado lá pelo diabo no deserto, citando o Antigo Testamento, lá Deuteronômio capítulo 8, verso 3, se não me falha a memória. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Né? Então, tanto quanto ou mais importante para a nossa existência como ser humano, né? O alimento físico, ele não é tão assim importante quanto o espiritual. É claro que eu não quero ser aqui um alienado dizendo, ó, ninguém vai comer mais, jejum e Bíblia e oração, não é isso, né? Nós temos a necessidade biológica e está tudo certo. Mas olha que coisa interessante, houve uma ocasião, duas se levarmos em conta Jesus, mas eu quero pegar Moisés, que passou 40 dias de fato sem se alimentar. Aquilo é uma exceção, claro que a gente não vai, né, pegar a exceção e querer fazer dela a regra, mas só para a gente perceber, olha como a presença de Deus, ela é suficiente para sustentar um ser humano na existência, sem alimento biológico. Como eu digo, é exceção, ninguém vai entrar numa loucura dessa, mas só para a gente ver como que Deus, a presença de Deus, é muito mais essencial do que a vida, do que a própria manutenção biológica para esse corpo físico. Que coisa impressionante, não é? É claro que a Bíblia não propõe isso, mas a Bíblia está nos mostrando, olha só, como a palavra de Deus, o relacionamento pessoal com Deus, né, através da oração e da convivência mútua, da comunhão que a gente chama, isso faz parte da manutenção da vida e do resgate dessa vida que nós perdemos de comunhão lá em Adão. E em Cristo isso é reconciliado, né? Então aquilo que em Adão nós perdemos, em Cristo isso é resgatado. Por Cristo isso é resgatado. Em Cristo nós novamente temos essa comunhão perfeita. Nós somos imperfeitos, mas a comunhão em Cristo com Deus é perfeita. Ele fez o que ele fez, ou seja, morreu na cruz do Calvário, uma única vez, um sacrifício suficiente e único, que nos reconciliou com Deus. Então nós não temos possibilidade, condição nenhuma de fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez uma única vez na cruz do Calvário. Eu estou falando isso porque quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de uma providência de Deus perfeita para as nossas vidas. Ou seja, tudo que era necessário para a nossa salvação, tudo que era necessário para o perdão dos nossos pecados, em Cristo isso foi resolvido. Porque as religiões do mundo, sem exceção, todas elas têm rituais diferentes, elementos diferentes, mas a lógica é a mesma. Qual é a lógica de todas as religiões do mundo? Desde a primeira lá, até ainda que possa inventar, que eu acho difícil, né? Inventar uma e tal, né? Que a gente tem tantas hoje. Qual que é a lógica? É que nós podemos fazer alguma coisa e devemos fazer alguma coisa para alcançar Deus. Infelizmente, algumas mentalidades evangélicas, elas ainda trabalham nessa lógica religiosa, de que eu fazendo alguma coisa posso favorecer a minha situação diante de Deus, que eu, pela obediência, posso acrescentar alguma coisa que Cristo já fez. Não se fala isso, mas a forma que é proposta é isso que a gente enxerga quando a gente para um pouquinho para avaliar. Opa, calma aí, que fala é essa? Que ensino é esse? Que proposta é essa que estão fazendo dentro de igrejas evangélicas muitas vezes? É essa proposta da religião. E a religião propõe você fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Evangelho é o contrário, Deus fez tudo e nos favoreceu em Cristo Jesus. Lembra que eu falei na aula passada? Deus olha para mim e fala, quero abençoar o André, mas ele não tem nada.
que favoreça a minha bênção sobre a vida dele. Não merece. Pelo contrário, o que ele merece é o juízo sobre sua vida. Na ótica de Deus é isso, não é? Aí Deus vai e me abençoa. Por que ele me abençoa? Porque Jesus possibilita isso. E por que Deus não traz o juízo sobre minha vida? Porque Jesus, ele aplacou a ira de Deus, sobre ele carregou todo o juízo que viria sobre mim, né? Então olha só como Jesus resolve tudo, tá? Então para a salvação não é necessário fazermos mais nada, nós temos que confiar no sangue de Cristo. Bom, então eu disse que é tão essencial a gente entender o que Cristo é de fato, porque além de influenciar a nossa vida aqui na Terra, cotidianamente, também pode determinar nosso futuro eterno, né? Eu li com vocês João capítulo 17, verso 3. Não lembram? Se eu li e não lembro, então vamos ler de novo. Vamos lá, João capítulo 17, verso 3. João 17, 3. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que coisa interessante, amados. É isso aí mesmo? Vocês que acharam aí? Puder confirmar? A vida eterna consiste em reconhecer Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus, né? Então não tem como ser salvo eternamente, ter a vida eterna, se nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E aí alguém pode falar assim: André, mas não é um absurdo alguém se dizer cristão e não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Não sei. Na prática, a gente vê que nem sempre isso acontece. Porque ter Jesus como o seu Salvador, aquele que morreu por mim, é claro que acho que ninguém tem tanta dificuldade assim, né? Agora, de tê-lo como Senhor da sua vida, aí é outra história. Voltando em Mateus capítulo 16, quando o Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquela coisa toda, então ele reconhece Jesus como Deus. Olha só, então reconheceu ele como Deus, portanto seu Salvador. Só que um pouquinho mais para frente na conversa, quando Jesus diz assim, no texto mesmo lá, né? Jesus diz assim: ó, vou ser entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, né, tal, vou morrer, aquela coisa toda. Aí que Pedro diz: não, Senhor, que isso não te aconteça. Olha só, ao mesmo tempo que Pedro diz: tu és o meu Salvador, quando Jesus vai ser o Senhor de Pedro, ele diz: não, Senhor. Não cabe na frase não para um Senhor. Se é para o Senhor, sempre será sim. Então, quando as pessoas não vivem da forma que Jesus orienta e propõe, né, que ele nunca impõe, ele expõe e propõe a forma de viver, é interessante isso, que Jesus ele faz convite para as pessoas seguirem. Ele não impõe, ele não faz promessas que possam ludibriar uma barganha com a pessoa. Jesus não quer seguidores a qualquer custo, pelo contrário, ele foi peneirando as multidões que vieram seguindo ele por motivos errados, interesses, né, egoístas, como por exemplo no capítulo 6 de João, uma multidão seguia Jesus. Jesus identificou por que aquela multidão estava seguindo ele. Acho que eram 7 mil lá, não era não 5, 7 mil, alguma coisa assim que o texto fala, era muita gente. E aí Jesus diz assim: vocês me seguem pelo pão, vocês me seguem pelos milagres que eu faço, vocês me seguem pelas bênçãos que eu dou para vocês, vocês me seguem porque eu posso curar vocês da enfermidade, vocês me seguem porque eu posso abrir uma porta de emprego, vocês me seguem porque eu posso fazer aquilo que vocês não conseguem fazer, vocês me servem porque eu posso abençoar aquilo que vocês não podem conquistar pela força de vocês, né? Parece uns crentes de hoje, né? Se essas coisas não acontecerem, eles abandonam Cristo, se frustram, a fé é abalada. Então, não entenderam. E Jesus não quer que as pessoas o sigam se não for pelos motivos corretos. E aí não é só reconhecer Jesus como Salvador, é conhecê-lo como Senhor. Porque o conhecimento de Cristo fala a respeito de relacionamento. Eu não estou falando de uma questão intelectual não, amadas. Estou falando de conhecer intelectualmente Jesus. Eu estou falando desse relacionamento de Senhor. Aliás, é tão interessante que Jesus nem propõe, não enfatiza e não propõe como relação principal Senhor e servo. Quando a gente lê João capítulo 15, Jesus diz assim: vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou mesmo.
Só que eu não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor, mas o amigo, o segredo do coração é revelado. Olha que coisa interessante, amados. Esse Deus que se fez homem, morreu por nós, nosso Salvador, nosso Senhor, nos propõe um relacionamento de proximidade. Embora Ele seja Deus, Senhor e tudo mais. Mas olha que coisa interessante, porque o relacionamento que Jesus propõe é o relacionamento baseado no amor. É no amor. E aí, quem ama não faz exigências, faz solicitações. Isso vale para todos os nossos relacionamentos. Quem ama fala, faz isso, faz aquilo. Exige, não faz exigência. Relacionamento de amor faz pedidos, expõe necessidades e espera que o outro responda, mas só se for pelo amor. É interessante que esse tipo de relacionamento nenhuma religião propõe, nem a religião cristã propõe, só o Evangelho propõe. E eu faço distinção entre cristianismo e Evangelho. Depois a gente vai conversar sobre isso mais lá na frente, né? Que nem todo cristianismo é o Evangelho. E o que acontece, amados? Jesus corre um risco muito grande em salvar as pessoas e propor um relacionamento de amor. Porque num relacionamento de amor, corre-se o risco de não ser amado. Mas não existe relacionamento de amor na possibilidade de não amar. Porque aonde o Espírito de Deus há, onde há o amor, aí a liberdade. Então Deus, Ele corre o risco quando Ele propõe algo voluntário e baseado no amor. Qual é o risco? Dessa pessoa não ser recíproca, essa pessoa não corresponder. Mas Deus não quer, amados, outro relacionamento a não ser baseado no amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente percebe que Jesus não é um líder religioso que impõe, que ameaça e que faz promessas nesse sentido, né? Então só para a gente entender aqui o que isso faz de diferença na nossa vida, porque se nós seguimos Cristo, Ele propõe isso, diga, amada. Dentro da fala do pastor, eu acho muito interessante, eu sempre costumo falar quando eu mostrando alguém na palestra. É muito fácil a gente falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas o difícil é eu entregar as minhas vontades para Ele Isso. Porque eu acredito que nessa nossa separação de Deus desde o Éden, a gente foi fazendo muito as nossas vontades, alimentando as nossas vontades. Aí quando a gente se depara com o Senhor falando assim, vamos ter um relacionamento, vamos compartilhar a vontade, aí a gente entra nessa crise e aí Jesus já não é mais como Pedro, né? Não, até aqui tu és o Cristo, mas agora não foi. É a dificuldade de aceitar esse senhorio do Senhor, da entrega total. Exato. E dentro de um relacionamento verdadeiro de amor, você acaba se entregando totalmente. E a gente tem essas vontades doidas, né? Que às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer, e a gente acaba atropelando essa questão do Senhor, do amigo, do Cristo. Exato. O maior desafio que nós temos, seguir Cristo, é a renúncia, né? E Ele disse que seria impossível, é impossível segui-lo se não renunciar a si mesmo. Capítulo 9 de Lucas, verso 23, né? Os outros evangelhos têm esse texto também, Marcos e Mateus. Mas só Lucas traz esse detalhe, né, que eu vou falar para vocês. Jesus dizendo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Esse a cada dia é só Lucas que tem. Os outros estão assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Então Marcos e Mateus está assim, só Lucas acrescenta, a cada dia. Então quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tem pessoas querendo seguir Jesus sem tomar a cruz diariamente e sem negar a si mesmo. Então, olha só. Então, mas muitos querem fazer isso.
A renúncia de si mesmo não é a anulação do ser. A renúncia de si mesmo é, de fato, renunciar a essa nossa natureza impetuosa que quer tomar as decisões por si mesmo. Qual é o pecado que Adão cometeu e, consequentemente, nós? De tomar a decisão e pensar que poderia viver por si mesmo, né? Então, a questão não é lá a fruta, a questão não é nada disso. A questão é que Deus disse, olha, vocês não sabem viver, vocês não conseguem viver, vocês não são autoexistentes, vocês não são autossuficientes, só eu sou. Agora, quando o Adão lá, o casal, eles ouvem a voz da serpente, porque o que a serpente, o que Satanás ele propôs? Satanás propôs aquilo que ele mesmo quis. E o que Satanás quis? Ser Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, né? Elevarei meu trono acima das altas nuvens, aquela coisa toda. Então, serei semelhante, serei Deus. E quem é a pessoa que quer ser Deus? É aquele que diz, eu não preciso de Deus. E quem é aquele que diz que não precisa de Deus? É aquele que diz, eu sou autossuficiente, eu banco a minha existência. E ele propôs isso para o casal. Então, quando ele diz assim, não, conversa fiada esse negócio aí que você vai comer, vai morrer, vai não. É porque Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Ou melhor, igual a Ele, né? Só que Satanás disse, ó, quando vocês fizerem, vocês serão. Se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus. Igual a Deus. Só que Deus já tinha falado bem antes, vocês já são minha imagem e semelhança. Então olha como o diabo veio para confundir, falar, ó, não, e não tem jeito. Então o que ele quis, ele plantou a semente no coração do ser humano e o ser humano abraçou isso, absorveu. E nós não somos diferentes, amados, mesmo nós regenerados, ainda há essa velha natureza, essa antiga natureza que briga com a nova, querendo fazer a sua vontade. Não é que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17? Vocês já leram esse texto? Não, não é esse não. Esse está em Romanos, capítulo 7. Bora ler então? Vamos lá? Olha só. Você está chutando. Vai acertar minha canela a qualquer hora dessa. Capítulo 5, versos 16 e 17. Bora lá, a gente está aqui para isso, para gravar os textos bíblicos, aprender o texto bíblico. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Oi? Agora não chutei não, frutos do Espírito e a obra da carne. Aí é o verso 22. Não, mas eu falo o capítulo que começa, né? Isso, que começa no 18. Eu quero o 16 e o 17. Quem pode ler, por favor? Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso, se andar em espírito, né? Não cumpre os desejos ilícitos da carne. Então olha o conflito que há na vida do cristão. É esse conflito dessas duas naturezas, né? Brigando entre si para que cada um faça a sua vontade. Se andamos no espírito, nós não vamos cumprir a vontade. Agora, esse andar no espírito é o desafio que a gente tem. Ninguém anda no espírito 24 horas por dia. Isso não existe, amados. Não existe, isso é uma ilusão. Que anda, não tem como. Não, é impossível. Existe essa realidade, esse conflito nosso. Só Jesus não teve isso, porque não havia nele a antiga natureza. Mas todos os outros seres humanos, homens de Deus, gente de Deus, todos eles tiveram esse conflito, né? E nós, muito mais. Isso não precisa ser ensinado pela teologia. A gente vive isso no dia a dia, né? Então, a coisa assim... Então, o que acontece, queridos? A gente percebe que Jesus, ele veio justamente para nos mostrar a dependência do Pai. Então Jesus, muito mais do que os seus ensinos, a sua vida, para nós, é muito mais importante e significativa. Se nós não tivéssemos os ensinos, as falas de Cristo, a sua vida já seria suficiente para termos um norte na vida de como deveríamos viver. Há um upgrade nos ensinos, mas só a vida de Jesus, porque nós não temos parâmetro de ser humano para ser seguido.
Nós não temos. Ah, meu pai era um homem honrado, minha mãe não sei o quê, o líder não sei o quê, fulano tem pessoas que eu admiro, tá? Mas assim, não é nenhum deles. Pode ter virtudes, mas todos eles igualmente são pecadores, falhos e têm os seus desvios de caráter. Todos, sem exceção. Eu estou falando dos maiores homens do mundo, os mais admiráveis, inclusive os bíblicos também. Abraão, Jacó, Isaac, José, Moisés, Elias. Isso que é o interessante, isso que é o bom para nós, isso que é a esperança que a gente tem. Que esses homens que a gente fala, eu queria ser igual a Abraão. Eu não queria ser igual a Abraão, não. Ah, eu queria ser igual a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tem certeza? Ah, eu queria ser igual a Paulo, igual a Pedro. Não, amados. Todos esses homens, eles são da mesma categoria. São todos ordinários. Como nós somos ordinários. Eu não estou xingando ninguém, não, tá? Mas todos nós pertencemos a uma mesma ordem. Só Jesus, de fato, é um ser humano como o ser humano deveria ser. A dupla natureza de Cristo, homem e Deus, nos fala o seguinte: como o ser humano deve ser? Como Jesus foi. Como Deus é? Como Jesus se mostrou ser. Então em Jesus a gente vê as duas referências. A gente tem essa vontade de ver Deus, Nós que somos discípulos de Cristo, há esse anseio no nosso coração, esse desejo no nosso coração. Mas eu queria tanto saber como é Deus, Apesar que a gente é meio engraçado, Porque Deus para nós é um pai que é amado, mas não quer ser visto, Porque parece que é preciso morrer, Então, eu amo Deus, mas não quero ver. Agora não, Jesus, tal. Mas a gente diz que ama. Então, como um pai que a gente ama e não quer ver. Mas enfim, mas assim, a gente vê Deus em Jesus. Tanto é que ele disse, A gente vai ler um pouquinho mais para frente aqui, falando da sua divindade. A gente vai ver isso, Que agora esqueci o nome dele. Filipe, acho que foi o Filipe, capítulo 14 de João, Verso 6 lá em diante. Que o Filipe disse assim: mostra-nos o Pai que nos basta. Como assim, Filipe? Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me visto, porque quem vê a mim vê o Pai. Não esteticamente, não é fisicamente, mas ali é a natureza. Ali estava Deus encarnado em Jesus. É a segunda pessoa da Trindade, era o próprio Deus que estava entre eles. Então Pedro reconheceu isso, que nós já lemos. Os discípulos aqui, embora, tá vendo como que o negócio já... como pediu o Pai? Eles não estavam andando com Deus e já tinham reconhecido e confessado que era um Deus. Mas vocês percebem como a gente assim se perde muito fácil, se corrompe muito fácil, porque esse todo dia não é fácil, Então negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia. O que é tomar a cruz? O que significa tomar a cruz? Porque tem pessoas que têm uma ideia muito errada, pensando que a cruz é uma pessoa que na sua vida é para ele carregar. Minha cruz é esse esposo, mala velha. Essa minha esposa, mulher rixosa, é o meu filho que dá trabalho, é o patrão que me persegue. Não, amados, a cruz diz respeito a nós mesmos. A cruz sou eu. Sou eu. Porque olha que coisa interessante, a gente precisa entender, quando Jesus fala, os autores falam, o público lá entendiam, é a gente que não tem entendimento, por isso que a gente precisa estudar, Mas naquele tempo era muito claro a pessoa que pegava a cruz. O que seguia nisso? A morte. Então tome a sua cruz, quer dizer, morra. Literalmente isso que Jesus estava falando. Negue-se a si mesmo, morra e me siga. Porque é na morte que está a possibilidade de seguir a Cristo. Porque quem quer viver, Jesus disse, perde a sua vida. Mas quem morre por amor de mim, vai salvar a sua vida. Então é na morte que a vida se dá. Porque na pretensão da nossa vida, é aí que a gente morre. Você ia perguntar, amada? Não? Levantou a mãozinha assim, entendi que ia perguntar. Tá bom. Mas voltando que você citou, amada, em Gálatas 2:20 que você falou, da cruz de Cristo lá. Vivo, não mais eu. Você citou o certo no momento errado, Mas é certo, mas citou certo. Agora é o momento certo, tá vendo? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo da fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então olha que coisa interessante. A minha vida está na crucificação. A minha vida está na morte de Cristo.
E Cristo só pode viver em mim enquanto eu estou morrendo, porque quando eu quero viver, a vida de Cristo não opera na minha vida, e sim a morte, que eu chamo de vida. É por isso que a gente fala assim: eu deixei tudo, deixei a minha vida para seguir a Cristo. Eu pergunto, que vida que nós tínhamos? Nós não vivíamos, nós tínhamos uma subvida, porque vida só há em Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vida só é possível em Cristo. Nós temos uma ilusão de vida, mas vida só há em Cristo. Essa vida que a morte não dá conta, essa vida que é tão vida que a morte não tem poder sobre ela. Falando de Jesus, olha só, quem que matou Jesus? A música diz: os nossos pecados. O teólogo diz: foram os judeus. Os judeus dizem: foram os romanos. Quem matou Jesus? Nenhum desses. Jesus disse: ninguém tem poder para me tirar a vida. É eu que a mim mesmo entrego ela, para depois tornar a tomá-la. Então Jesus deu a sua vida, porque nem a morte tinha capacidade, Satanás e os demônios muito menos, de fazer coisa nenhuma com Cristo, porque não tinha legitimidade sobre sua vida, não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha um único pecado, nem por pensamento, nem por sentimento, nem por ações, nem por palavras, e nem a sua natureza, a sua origem, o seu corpo não conheceu nenhum processo de deterioração, enfermidade, nada disso. Ele não morre porque mataram, ele morre porque ele se entregou, ele decidiu morrer. Está consumado. Tendo dito isso, expirou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois ele vai lá e ele mesmo retoma. E quando ele vai e chega nesse ambiente da morte, né, após o seu corpo físico ter morrido, e ele decide isso, Atos 2:24 diz que as ânsias da morte foram abraçar Jesus, só que não puderam, tiveram que soltar. Muita vida, né? A morte não tem condição. É o autor da vida que estava chegando ali, se deparando com a morte, e ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E essa vida ele nos outorga. Mas a irmã queria falar alguma coisa, amada? Eu estou pensando que se tivesse como essa geração esse tema aqui, né? Histologia, essa matéria, ela é tão importante, não nos fazendo das outras, mas nessa geração nossa, que a gente está se perdendo mais em não ter esse conhecimento dentro das igrejas. Sim. Esse diferencial, porque quando a gente prega Lucas 9:23, como o pastor falou, que aquele que quer seguir a Cristo nega a si mesmo, né? Carrega sua cruz todos os dias. Aí as pessoas pensam assim: seguir a Cristo, deixar minha vida, aí entra o que o pastor falou, que vida. Mas a mente da gente está tão manipulada que já vai criando algo assim, negar a si mesmo, não ter, aí a gente não tem, a maioria não tem consciência que nós não temos espírito mesmo, não. A vida que nós vamos ter é que Cristo oferece, deixar as nossas vontades, ele ser o nosso senhorio, porque ele vai dar vida, ele vai dar um sentido, ele vai nos fazer, né, entender o que ele quer dar. Então eu vejo que a gente está se perdendo agora nessa matéria, revivendo. Eu estou assim: meu Deus, se tivesse jeito para a gente fazer um congresso, assim, o povo todo, entender que é muito mais fácil se perder de Cristo por falta de entender. Mas a gente está se perdendo porque a gente quer se salvar. A gente está se perdendo por culpa nossa, que pregamos muito texto, muita mensagem bíblica, mas não cristã. Nós pregamos muitas mensagens bíblicas, mas não cristãs. Isso é possível? Claro que é. Nós pregamos muitos temas bíblicos, muitos textos bíblicos, só que não direcionamos isso para Cristo. As nossas mensagens, muitas delas, músicas e pregações, não são cristãs, são até bíblicas. E o povo está o quê? Olha só, então na verdade a gente precisa entender que a Bíblia, a igreja, a nossa vida, ela tem que orbitar em torno de Cristo.
Se eu der uma aula de 1 hora para vocês, 1 hora, 60 minutinhos, 70 minutos, 75 minutos. Os irmãos aqui estão quase falando, não passa disso aí não. Se eu falar 1 hora aqui, amados, pode ser a matéria que for, pode ser escatologia, angelologia, pode ser sobre o pecado, sobre a igreja, sobre um monte de coisa. Se a mensagem, e se nesse período Cristo de alguma maneira não foi introduzido, vocês não só podem, mas devem me chamar a atenção, me advertir. Fala assim, André, o que está acontecendo? Por que você falou 1 hora para nós aqui e de alguma maneira isso não nos levou a pensar em Cristo, a desejar Cristo, a enxergar Cristo? Comigo e com qualquer um que pretender expor a Bíblia para vocês. Vocês devem pensar no mínimo, falou, opa, é bíblica, mas não é cristã. Se é bíblica e não é cristã, é uma mensagem incompleta, pode ser manipulada, pode ser distorcida. E o que mais nós vemos, amados, é isso. Há muita sabedoria em toda a Bíblia, mas a Bíblia diz, a própria Bíblia diz no Novo Testamento, que todos os tesouros de Deus, toda a sabedoria e toda a inteligência está em Cristo Jesus. Acho que é Paulo que diz isso em Colossenses. Diga, minha amada, você lá atrás. Pastor, segunda-feira eu vi no determinado local o pastor falando que o seguinte, que existe o Jesus e existe o Cristo, que é um só. Ele até fez um comentário assim, gente, pelo amor de Deus, Jesus e Cristo é um só. Mas segundo ele, que o Cristo é do nascimento, quando ele era criança, né? Porque quando ele foi para o batismo, depois que ele foi batizado, em diante ele se tornou Cristo. Calma aí, então ele era o irmão, só para eu entender. Ele falou que era Jesus no. É que a irmã acho que inverteu. Ele falou assim que Jesus Cristo é desde o nascimento. Sim. E que nós precisamos conhecer a essência de Cristo, porque a essência de Cristo, de verdade, não é só Jesus. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiz isso uma pergunta. Não, porque assim, confundiu ele. Tá bom, vamos lá, vamos pensar, isso é interessante. Eu larguei essa pergunta e eu falei, vou perguntar. Sim, vamos lá. Porque assim, ele falou que é tudo a mesma coisa, só que a essência de Cristo se tornou depois do batismo e que nós precisamos carregar essa essência do Cristo. Não, mas gente, não é que as vidas não, é porque eu fiquei confusa. Tá. Eu achei isso muito sério. Tá. Vamos lá? Vamos pensar aqui então, amados. Vamos lá. Pertinente seu comentário e sua dúvida. O Cristo, ele precede o Jesus. O Cristo, nós estamos falando da natureza divina. Então, ele precede. O Cristo é autoexistente. Eu tenho uma aula que possivelmente eu não vou abordar aqui. Mas se vocês me lembrarem, eu coloco o link lá no grupo e vocês assistam essa aula aí como um bônus da matéria. Essa aula eu falo sobre Jesus como sendo autoexistente, coexistente e pré-existente. Eu não tenho condição de abordar isso, tecnicamente, como eu abordei nessa aula. Esses são 2 vídeos, me parece, de alguns anos atrás aí. Então, assim, o Cristo, a gente fala a respeito da natureza divina. Então, ele não foi criado, ele foi gerado, e aí sim, nós falamos do Jesus humano. É claro que é algo para nós assim, nossa, que coisa estranha. Não é estranha, ela é diferente, porque não temos nada igual em toda a humanidade. Ou o ser humano é ser humano, ou Deus é Deus, não é isso? Então, só que Jesus, ele reúne essas duas naturezas. Ele foi um ser humano, como qualquer outro ser humano, no sentido que nasceu, 9 meses, teve que aprender a andar. Olha a humilhação que Deus passou. Imagine o Criador dos céus e da terra, de tudo isso. Teve desarranjo intestinal. Cagou nas fraldas. Precisou ser alimentado por um casal simples, numa cidade inexpressiva. Entrou na mente de um bebê, não é que entrou na mente do bebê. Deus, ele se reduziu ao processo humano. E o ser humano, ele é tão humilhado, porque os animais, eles já nascem prontos, dão conta da própria vida. O ser humano, se não for cuidado, amigos, mas morre logo cedinho, nos primeiros dias de vida. Pode estar lá a promessa de um gênio, um Einstein da vida, um Thomas Edison da vida.
Um Bill Gates da vida, pode estar quem for. Se não for cuidado, lá morre, não tem capacidade. Pega um gato, pega uma tartaruga, pega sei lá, um jacaré, ele dá conta. Nos primeiros dias de vida, dá um jeito, há um instinto nele, ele sobrevive. Ser humano não. Agora imaginem Deus assumindo essa condição de um bebê. Olha que humilhação que Deus passou por nossa causa. Então, quando a gente fala do Jesus, a gente está falando da natureza humana. O Deus que encarnou. O Jesus que assume a nossa humanidade, as nossas fragilidades, as nossas limitações, a nossa condição humana. O ser humano, a gente vai ter essa matéria em antropologia, o ser humano em relação aos animais é o pior que tem, amados, o mais limitado que tem. Em relação aos animais, nós enxergamos mal, nós temos um olfato muito ruim, nós ouvimos pessimamente, nós somos muito lentos, nós temos uma força física, nós somos fraquíssimos, nós temos uma debilidade, uma fragilidade imunológica absurda. Os animais, eles dão de 10 a 0 em nós em tudo isso. A gente só sobrevive por conta, ó. Se não fosse a capacidade intelectual, amados. Tanto que os animais, os cachorros, eles ouvem 30 vezes mais. Não, os animais, eles têm suas... 30 vezes mais do que a gente. Vai longe. Agora, por que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Só para trazer a questão, imagine Deus se tornando como um ser humano. Então nós falamos que é Jesus. Agora, quando a gente fala que Jesus ele também era Deus, então ele era o Cristo. O Cristo é a natureza divina que Jesus tinha. Agora, isso é confuso no sentido, por quê? Por quê? Porque em nenhum outro há isso. Em nenhum outro há isso. Exato. Cabe na lógica isso? Não cabe na lógica. Jesus não cabe. Ele explicou muito mal, porque isso aí a gente já entende isso, né? Eu acho que ele conseguiu confundir, porque pelo que eu entendi a pergunta da Bianca, ele diz assim, que tem uma certa idade, Cristo é humano. Não. Depois que ele foi batizado, ele se tornou divino. Mais ou menos a explicação dele. Não, ele sempre foi... Ele foi. Não, a Bíblia ensina o seguinte: Jesus, ele já nasce diferenciado. Ninguém foi gerado como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria como qualquer processo de gestação humana. Só que não tinha esperma humano. Não tinha sêmen humano. Não tinha natureza de Adão. Ele assumiu a natureza humana, mas sem a natureza adâmica, pecadora. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como um ser humano, todos os processos ele passou como ser humano. Até 30 anos de idade, a Bíblia ela não fala de nenhuma ação extraordinária de Jesus. Até 30 anos de idade, viveu como um ser humano qualquer, trabalhando duro. Me parece que Jesus era pedreiro, né? A palavra, mas não é o carpinteiro como esse que que faz móveis e tal, né? A palavra lá é arquiteto, em relação ao ofício de Jesus, arquiteto, que lembra o arquiteto, né? Aquele que constrói casa. Então, homem experimentado no trabalho, homens de dores, né? E o ofício me parece que era aí o pedreirão mesmo, sem forçar o texto, a hermenêutica. Mas enfim, a questão é... Tem uma passagem também que Jesus vai, Maria e José vão a Jerusalém, Jesus menino. Sim, 12 anos. Com 12 anos. Com 12 anos. Mas ali não tem nada de extraordinário. E ali é interessante, inclusive... Isso. Esse texto é o capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. Quando a gente lê esse texto, Lucas, ele é mais completo do que os outros, né? Mais detalhista e tal. Então Lucas, ele vai falar que Jesus tinha 12 anos, que os pais foram procurar e ele deu a resposta: vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai, tratando os negócios do meu pai? E aí o texto continua: e crescia o menino Jesus em estatura
em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. A gente vê aqui 4 aspectos da evolução de Jesus, do processo natural de Jesus. O menino Jesus crescia em estatura, fisicamente ele ia se desenvolvendo, tinha 12 anos, né? Em sabedoria, no intelecto, na informação, na capacidade de absorver informações. Então ia crescendo. Graça para com Deus, socialmente Jesus ia se desenvolvendo como qualquer pessoa. Para com os homens e para com Deus, em graça para com Deus, ia crescendo. Ele também, à medida que crescia, ele ia tendo a compreensão de quem Deus era em relação a ele. Tanto é que ele fala: Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus e tenho uma missão na terra, que é cuidar dos negócios do meu Pai. Jesus com 12 anos era um ser humano maduro. Jesus com 12 anos era um homem maduro, porque sabia quem era Deus em relação a ele, quem era ele em relação a Deus e qual era a sua missão na terra. A maioria de nós seres humanos vão morrer com 60, 70, 80, 200 anos e a gente não vai ter a clareza que Jesus tinha com 12. Com 30 anos, Jesus era um ser humano pleno, completo. Tanto é que ele começa o seu ministério com esses 30 anos que o Lucas fala. Pleno, ser humano pleno, plenificado, que nós seremos na eternidade. Né? Solar. Agora trazendo a questão aqui, então Jesus reúne de fato a natureza humana e divina. Isso tem um termo técnico lá na teologia, não vou nem falar porque é uma coisa meio, né? Mas eu vejo em Filipenses capítulo 2, quando Jesus ele se mostra lá tão humano e ele renuncia os seus atributos divinos. Ele nunca deixou de ser Deus, porque ele já nasce, né, diferenciado como ser humano, então ele não tem pecado nenhum. Só que ele renuncia, abdica das suas prerrogativas divinas. Isso a Bíblia vai chamar de kenosis, no termo original lá, né, que está em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, se vocês quiserem me acompanhar. Então Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Que haja em vocês o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou direito seu, né? Não reivindicou o seu direito, que é de ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se ou aniquilou-se. Aí está o termo lá, kenosis, né? Aniquilar-se ou esvaziar é kenose. É o esvaziamento da divindade para assumir essa forma humana. Então, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, foi feito homem, achado na forma de homem, humilhou-se como servo, achado nessa condição de servo, humilhou-se. Pelo que Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome que está acima de todo nome, pelo nome que todos vão dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Só que nesse texto a gente percebe, Deus, ele renunciou à sua prerrogativa divina, deixou de usar a sua onipotência, todo o poder que ele tinha, e ele mostrou isso algumas vezes, que ele tinha, só ele não usou. Podendo usar, tendo o direito de usar, porque ele é Deus, nunca deixou de ser, mas ele disse: não vou usar, vou viver na dependência do Espírito Santo. Olha como Jesus, ele nos dá o exemplo, ele nos mostra, você pode ser quem for, porque eu, sendo Deus, não usei da minha divindade para me sujeitar, né? Coisa interessante, vieram prender Jesus, uma multidão, aí Pedro vai defender Jesus. Como muitos de nós pensam que Jesus precisa de defesa, né? É verdade. A gente pensa que são os defensores de Jesus, né? A gente defende Jesus, defende a igreja de Jesus. Se a gente não defender a igreja de Jesus, quem vai? Oh, meu Deus do céu. Olha que loucura que a gente vai criando, né? Construindo. E aí Pedro falou: não, deixa comigo aqui. Sacou da espada. Os crentes que nunca deixaram espada, agressividade, né? Vai lá e tenta cortar a orelha. Tenta cortar a orelha? Não, eu acho que ele mirou no meio assim, na moleira no meio aqui, para cortar um malco no meio. Mas é sanguíneo, você sabe como é sanguíneo, né? Não acerta uma. Então cortou a orelha. Jesus fala: calma, Pedro, põe na bainha a tua espada, tal, aquela coisa toda. Pegou a orelha do rapaz, colou e disse: se eu quisesse, eu rogaria o Pai agora
eu teria à minha disposição 72 mil anjos ao meu dispor. A gente precisa lembrar o que isso significa. Ter 72 mil anjos à sua disposição, às suas ordens. Porque se a gente pegar no Antigo Testamento que um único anjo matou 185 mil homens de guerra em uma noite. Não, percebam aqui, amados, vamos comparar aqui, que eu acho ainda muito pouco essa comparação, mas é o que a gente parece que tem. Bomba atômica. Vamos colocar que um anjo represente uma bomba atômica. Isso aqui é uma metáfora, tá? É uma metáfora, pelo amor de Deus. Quem está ouvindo aí, tá? É uma metáfora só. Imagine que um anjo tenha o poder de uma bomba atômica. Jesus tinha à sua disposição 72 mil bombas atômicas. Dá para destruir esse universo, vocês acham? Dava, não dava não? Só que o que Jesus fez, amadas? Olha que coisa interessante. Vamos pensar isso aqui. Olha o que Jesus fez. Ele disse, eu não vou usar o meu poder, que eu tenho por direito, como Deus, para me safar dessa situação aqui de ser preso. E nós, olha como nós somos ensinados de uma forma egoísta e até diabólica. Você é filho de Deus? Deus é na tua vida? Mostra isso. Deus é na tua vida, vai te dar vitória. A gente ouve umas pregações assim e a gente pensa que é o Espírito Santo. Só que lá no fundo o Espírito Santo está dizendo assim, é Satanás que está falando. Estou brincando, é sério. É Satanás que está falando, como disse para Jesus na boca das pessoas, tu és filho de Deus, curou tanta gente, médico. Cura-te a ti mesmo, desce da cruz, você não é filho de Deus? Não é o que muitas vezes é ensinado para a gente? Você é filho de Deus. Não é? Então vamos aprender com Jesus. Olha que coisa interessante, se sujeitou às nossas orações, mas já que a gente está falando desse negócio de Jesus, que é o nosso parâmetro em tudo e é em tudo mesmo, a gente ora muito mal, porque a gente ora pedindo para que Deus nos livre dos nossos perrengues da vida, das lutas, da dificuldade, que nos dê a vitória, enfim, que não é totalmente errado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus, ele nos dá o parâmetro de como nós orarmos, entre tantas outras coisas. Porque Jesus ora, e como ser humano saudável, né? Porque a gente não tem prazer no sofrimento, isso é masoquismo, nós não somos masoquistas. Nós entendemos que o sofrimento, ele tem um propósito, dependendo inclusive da situação. E o que acontece? Jesus, ele ora como ser humano e diz, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Ele estava se referindo à morte de cruz. Então chegou a hora, como ser humano saudável, Senhor, se for possível, me livra. Então ele expressou a sua vontade, o seu desejo, como ser humano saudável, de não passar por aquele processo de morte de cruz, que é uma coisa absurdamente horrível, tanto é que foi banido isso. Nunca mais a humanidade usou esse tipo de execução, uma coisa absurda. E o que acontece? No final da oração diz assim, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Todavia seja feita a tua vontade. Isso para mim é um parâmetro para a gente orar. A gente pode falar assim, me livra disso aqui, me dá uma condição melhor, me cura dessa enfermidade, dessa dor, dessa dificuldade, dessa perseguição, de tudo, não tem problema. A gente tem um relacionamento com Deus e a gente fala tudo isso aí. Mas eu acho que no final de toda oração, sem cessar, nós devemos falar, todavia seja feita a tua vontade. E aí Jesus, ele se sujeita à vontade do Pai. Tudo que ele faz, inclusive, ele não faz na condição de Deus, porque ele renunciou temporariamente isso. Ele faz porque o Espírito o ungiu para pregar, para curar, para expulsar demônios, para operar milagres. O Espírito Santo ungiu Jesus. Então Jesus, como um humano, fez a vontade do Pai porque ele era cheio do Espírito Santo. A gente que tem a conversa que a gente é cheio do Espírito Santo. Porque fala uma língua estranha, porque profetiza, porque roda de cabeça para baixo, dança break, faz aviãozinho, e essa coisa toda que a gente falou que é cheio do Espírito Santo. É nada mais. Quem é cheio do Espírito Santo é aquele que se sujeita a Deus. Né? É por isso que a Bíblia diz, se encham, vamos se enchendo aí, porque nunca é suficiente. Jesus não foi cheio uma vez e foi pleno desse enchimento. E ele fez o que ele fez, ele só começa a realizar milagres após o seu batismo, que o Espírito Santo vem sobre a vida dele de uma maneira plena. E ele fala isso, depois sai das águas, entra na sinagoga, dá um livro para ele ler, ele abre o livro
E está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, decretar liberdade aos cativos e tal e tal. E ele fechou o livro e disse: hoje se cumpre essas escrituras diante de vocês. Hã? Não é? Porque o religioso não suporta Jesus cheio do Espírito Santo. A religião não suporta. Isso parece uma contradição enorme. Quanto mais se parece com Cristo, mais dificuldade temos de conviver dentro de espaços religiosos. Quanto mais a gente assume a natureza de Cristo, mais dificuldades nós temos de viver dentro de igrejas evangélicas. Quanto mais o evangelho nós absorvemos, menos das igrejas evangélicas nós assumimos. Eu acredito tanto no poder do evangelho, tanto esse poder capilar que vai adentrando assim tudo quanto é, né? Que qualquer hora dessa entra dentro das nossas igrejas. Como o evangelho de fato pretende, amados, penetrar as nossas convivências e as nossas vidas. Então, assim, Jesus, ele nunca se encaixou, ele nunca conseguiu assumir. E qual a dificuldade do Cristo, de Jesus Cristo? Foi justamente com o sistema religioso judaico, com os líderes religiosos, com os ensinadores da época, com os pastores da época, né? Fariseus. Não estou dizendo que todo pastor é fariseu, não é isso. Estou dizendo dos líderes religiosos, que eram os fariseus. A maior dificuldade, agora com prostituta, com ladrão, com gente ruim, não tinha dificuldade nenhuma de relacionamento, amados. Ele se identificou, foi chamado de amigo de publicano e pecadores, foi chamado, chapa coco e come demais nas festas de bico, né? Foi chamado de tudo isso. Então ele não teve problema nenhum de receber esses títulos. Era um elogio para Jesus, amigo dos publicanos e pecadores, é isso mesmo. Pastor, você está falando aí, e a gente está tão sério que Jesus, com esse parâmetro que veio, se agora ele vai vir para julgar, né, para ser um juiz, e ele fala isso, que a gente sempre espera um Salvador de menos Jesus. A humanidade está esperando um Salvador no homem, e ela espera que venha desse mundo evangélico que a gente vive. Que não é igual na época que Jesus foi crucificado, Caifás, tão conhecedor da lei, os fariseus tão conhecedor da lei, tão conhecedor das práticas, né, apesar de não praticá-las conforme a Bíblia relata, mas era conhecedor. E quem é que foi lá, quem é que crucificou? Foi aqueles da mesma religião, foi aqueles que se ditavam, né, guardadores da lei de Deus, guardar o povo, que a gente vai no mesmo segmento. Não, esse aqui é do nosso meio, que Deus enviou, então é ele que Deus enviou, e sempre a palavra vai sempre nos revelar, né, que o anticristo ele surge do nosso meio, que ele é conhecedor da palavra. O Jesus, ele nunca veio propor uma religião, ele veio propor um caminho, né? Um caminho de relacionamento com ele, consequentemente uns com os outros, um estilo de vida. Jesus veio mostrar de fato, é assim que se vive. Ele mostrou, ele deu exemplo várias vezes, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. Então, vocês me chamam de mestre, Senhor, tá bom, estou lavando o pé de vocês, como eu fiz com vocês, vocês façam uns com os outros. Eu dei o exemplo, né? O texto claramente diz isso. Jesus, ele não usa o seu poder legítimo, que é legítimo, para se beneficiar, para se safar, né? Para se favorecer. Então, a gente vai aprendendo com Jesus como é que a gente deve viver diante de Deus e diante uns dos outros. E o que a gente deve usar de tudo aquilo que nós temos de recursos: intelectual, espiritual, administrativo, financeiro, físico, né? Enfim, todos os recursos que nós temos, todos os poderes que nós temos. Se esses poderes são para nos servir, não para servir, então não serve. E a gente vê que Jesus, ele vem para nos dar esse parâmetro mesmo. Então Jesus, como ser humano, ele nos mostra, é assim que o ser humano deve viver. E tem mais uma: ser humano, como ser humano deve ser, em Cristo,
nós vivemos, mas nós somos nele regenerados. O que Deus estava fazendo em Cristo? O texto de 2 aos Coríntios capítulo 5 vai dizer, reconciliando consigo o mundo. Esse acho que é o verso 18. Mas o 17, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, os que estão em Cristo é nova criação. Tem alguns versículos, algumas versões que vai dizer criatura, mas uma mais aproximada é criação. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas antigas vão, se passaram e vai se fazendo novo todas as coisas. Mas em Cristo é uma nova criação. Deus está em Cristo recriando a humanidade. É por isso que em Cristo nós somos regenerados, nascidos de novo. Então, há um ser humano. A partir dele, Deus está recriando uma humanidade que em Adão falhou. E esse Jesus é o segundo Adão. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, não estou inventando nada aqui. O homem espiritual, o último Adão, esse homem escatológico do futuro é Cristo. E nele nós somos recriados. Porque o velho homem não se converte. Não há possibilidade do velho homem servir a Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Ele é inclinado, nossa antiga natureza só faz uma coisa, desobedecer a Deus. Não há possibilidade de obedecer a Deus, ainda que queira, mas não tem condição, não tem recurso, não tem possibilidade. É um homem morto, é um homem religioso. Agora a nova natureza, que é é por isso que Deus olha para nós e vê Cristo. Ele vê Cristo em todos nós. Deus amou tanto, mas tanto o seu Filho, Jesus, que quer que todos os outros sejam iguaizinhos a Ele. E aí nós somos, o que o Evangelho pretende? Nos transformar na imagem e semelhança de Cristo, que é esse ser humano, É interessante, estou perdendo aqui queria falar de uma coisa, acho que eu perdi aqui o ponto, sobre Cristo, Então, para nenhum ser humano, Deus, o Pai, disse assim, esse é meu filho que me agrada. Em nenhum, amados, nenhum. Só para Cristo uma voz do céu ecoa e diz, esse é meu filho amado, ele me agrada. Nós não conseguimos agradar a Deus. Por causa de Cristo nós somos reconciliados, nos relacionamos com Deus. Mas é por causa de Cristo, não é por nossa causa, é apesar de nós. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Então assim, esse é meu... Teve outra ocasião lá também, porque assim, essa é a tendência nossa. Se a gente não tomar cuidado, todo dia, toda hora, a gente vai se perdendo nessa conversa aí. Os discípulos estavam com Jesus 3, Pedro, Tiago e João, assim no monte, fogo puro, brasa ardendo e tal, aquela coisa, pandeiro comendo solto, pentecostal o negócio, estava lá, visão. Aí vem, Moisés, Elias e Jesus lá, os 3. Aí Pedro, embriagadão, assim, doidão, dormiu pouco, Estava chapado. E aí diz, eita, coisa boa, o Senhor não quer que a gente fique aqui para sempre, a gente faz 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Aí quando ele diz isso, some Elias, some Moisés. Aí vem uma voz do céu de novo, diz assim, este é meu filho, a ele vocês devem ouvir. Olha o que Deus estava desconstruindo na cabeça desse povo. Não, Elias, Moisés, vocês estão equiparando meu filho a eles. Este é meu filho, é ele que vocês devem ouvir. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Olha o Pedrinho aí dormindo no campeonato, Pedrinho. Acorda. Então, a gente percebe, amados, como que a gente perdeu Cristo na festa. Como é interessante que o Novo Testamento começa Jesus. Aliás, desculpa, vou reformular aqui a afirmação. O Novo Testamento começa Deus fora do templo. Deus não está no templo, Deus não está na igreja, entre aspas. Deus não está em Jerusalém lá. Onde que Deus está? No deserto. É por isso que o povo, vocês acham que o povo ia atrás de João Batista? Aquele homem bruto, rude, grosseiro, não ia atrás dele não. Quem é que estava clamando lá no deserto? Era Deus. O texto vai dizer, eu sou a voz daquele que clama. Então era Deus que estava clamando lá, porque Deus não estava mais dentro do templo. Deus não estava mais lá com os líderes religiosos.
Deus começa, que mostra o Novo Testamento com Deus fora do templo e o povo indo lá atrás de Deus. O Novo Testamento termina em Apocalipse lá, com Jesus fora da igreja, batendo, dizendo: "Eu estou à porta e estou batendo. Se vocês me deixarem entrar, vai ser um banquete lindo, a comunhão da hora, eu e vocês." Então o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo e termina o Novo Testamento com Jesus fora da igreja. Que coisa doida, né? Olha só. Então é como se Jesus falando assim: não é por nada não, mas não era eu para estar aí dentro, não. Eu estou aqui batendo na porta por quê? Porque eu não estou dentro. Porque nós estamos ocupados com tantas coisas e Jesus está para fora. É só uma pergunta de retórica, não precisa responder nem comentar, só de retórica. Há quanto tempo, amados, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, sejam das músicas à pregação, Jesus não é pregado, ensinado, louvado, enfatizado? Há quanto tempo nós não ouvimos uma mensagem do Calvário? Há quanto tempo nós não ouvimos o Sermão do Monte, Jesus falando? Há quanto tempo nós não louvamos, adoramos as letras das nossas... A quem nós estamos celebrando pelo amor de Deus? A gente quase não está ouvindo mais falar da salvação, da eternidade, ligado no céu. A gente só vê... Será que Jesus não está na porta batendo também? Deixa eu entrar aí? Será que Jesus não está, amado, da mesma forma que estava lá na igreja de Laodiceia? Porque essa igreja diz: não, a gente nem precisa de nada não, está tudo muito bom aqui, a gente tem poder, influência política, a gente tem dinheiro, a gente tem gente no Brasil. Nu, cego e desgraçado, Jesus disse: vocês são. Vocês pensam que tem ouro, que enxerga? Nada. É o perfil da igreja brasileira. É a mesma de Laodiceia. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Discurso duro esse, né? Para a primeira aula. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus